Introdução à filosofia. Vamos falar agora sobre o Sr. Sócrates, 470 a 399 a.C. 470 a 399 a.C. Bom, esse cidadão aqui, ele incomodou a sociedade ateniense. Incomodou. Tanto é que ele incomodou que ele foi condenado à morte. Condenado à morte. Por que ele foi condenado à morte? Porque ele incomodou a sociedade ateniense. Eu penso que se o camarada não está incomodando ninguém, para que você vai matar? O cara já é velho, né? É um senhor de idade. Se ele é um lunático, não faz mal nenhum, para que você vai mexer com ele? Mas ele fez bastante mal. Ele, a partir dos 45, 50 anos de idade, depois de ele ter servido ao Estado, como ele mesmo diz, né, que ele serviu ao Estado, ele fez parte do governo da cidade de Atenas, onde tinha uns 30 tiranos. Ele fez parte daquele governo dos 30 tiranos. Quer dizer que ele está muito envolvido com a polis. O que é a polis? Polis é a cidade. Então ele vem, polis é a cidade. Ele está envolvido com a polis. Ele está envolvido com política. O que é política? Política é o governo da cidade. Governo. Ele está envolvido. Qual o futuro de Atenas? E é uma sociedade que eles estão criando a democracia. A democracia, ela surge em Atenas, isso aí historicamente. Qual que é o ideal da democracia? É de que o povo possa participar do governo da cidade. Quando eles falam povo, eles não falam todo mundo. Eles falam os aristocratas, tá? Os aristói. Então, os aristói são aqueles cidadãos de primeira grandeza, né? Esses aristóis, eles são os melhores. E por que eles são os melhores? Porque eles possuem propriedades, eles têm grana. São proprietários, né? Propriedades. Agora, nada mais justo. Você mora na cidade. Você possui monopólios. Quer dizer que você tem grana. Você é dono do gado, você é dono da charrete, você é dono da ferradura, você é dono da leiteria. Você tem propriedades que são gigantescos latifúndios. É terra que não acaba mais. Portanto, você tem um poder do dinheiro. Poder, você tem um capital. Você faz parte dos aristói, você é um dos melhores cidadãos. Por que você então não tem que governar a cidade? Você tem que governar, você tem que participar dos destinos da cidade. Estamos construindo a democracia ateniense, a democracia grega, que não é a democracia que a gente está acostumado a ter aqui no dia a dia. É daqueles ricos, daqueles senhores feudais, daqueles senhores de dinheiro, que tem escravo, tem propriedade, investe dinheiro na guerra, investe dinheiro nas instituições e quer um retorno. Está sendo construída a democracia. Se está sendo construída a democracia, eu que tenho dinheiro preciso enviar os meus filhos para ter as melhores educações. Então, onde está a melhor educação? A melhor educação está em Atenas. E quem é que dá essa educação em Atenas? São os sofistas. Sofistas, eles são professores de retórica. É legal isso, né? Professores de retórica. Não só de retórica, mas principalmente de retórica. Sofistas são aqueles homens que estudaram um pouco de tudo, não têm um conhecimento aprofundado daquilo, de todas as coisas, mas têm um conhecimento de um pouco de tudo. E eles sabem como colocar o cidadão, ou o jovem, né, para se dar bem no jogo de palavras. Todos esses atenienses, eles têm que ir para a Ágora, e a Ágora é uma praça aberta, e nessa praça aberta é onde que o orador ele vai falar para os cidadãos. Quem são os cidadãos? Homens livres, donos de propriedades. E eu tenho que convencer esses senhores a investir no meu negócio, a investir na política, a investir na guerra, a investir em comprar propriedades. Surgem aqui os advogados. O que é um advogado? É aquele que fala a favor de alguém. Esse é o advogado. Bom, os sofistas,
eles têm um problema. Qual que é o problema deles? É o relativismo ético, tá? Ó, a ética desses sofistas é uma ética relativa. Quanto que você vai me pagar? Ah, eu vou te pagar 100 mil. E você? Ah, eu vou te pagar 110 mil. Então me vendo para você, vai pagar 10 mil a mais. Mas você vai me ensinar a verdade? O que você quer que eu te ensine? Me ensina a ganhar nos debates. Tá bom, eu vou te ensinar a ganhar nos debates. Esse é o problema do relativismo ético dos sofistas. Eles têm preço. Como eles têm preço, eles vendem o conhecimento. Vendem o conhecimento para aquele que paga melhor. E você pensa, por que não? Conhecimento não pode ser barato. O povo tem condições de aprender alguma coisa? Não. O povo valoriza alguma coisa? Também não. O que o povo quer saber? Quer saber de futebol e samba, mulher pelada e ir para a praia. O povo está interessado em conhecimento? Por que eu, que passo a minha vida toda investigando um pouco de tudo, subo nas escadarias e entendo as coisas um pouquinho melhor, tenho que pegar o meu conhecimento e deitar em mesa para você que não faz nada, só quer saber de diversão? Por quê? Portanto, o povo não precisa de conhecimento. Vou elevar o preço do meu conhecimento, e quem me pagar mais, leva o meu conhecimento. Essa é a ética que a gente pode dizer que é relativa dentro dos sofistas, e que assim vai se multiplicando o número de professores. Só quem pode pagar o professor é o cara que tem propriedade, o cara que está envolvido em política. Esse aí pode pagar. E o povo que não pode pagar? Esse não merece também. Quando você vai para aquele sistema de castas que existe na Índia, você vê que não é só na Índia, é uma cultura antiga. O povo não merece conhecimento, porque eles não se aplicam a isso. Não se aplicam. Quem tem conhecimento da antiguidade? Os sacerdotes que estão relacionados com a religião, que sabem ler e escrever. E o povo? O povo só tem que plantar e colher, ir para a guerra e morrer. É isso que o povo tem que fazer. Tem que carregar água, rachar lenha, cuidar do meu gado, das minhas plantações. Isso que o povo tem que fazer. E quem que é cidadão? Cidadão é aquele que tem tempo livre para ser aplicado na administração da cidade. Esse é o cidadão. E por que ele tem tempo livre? Tem tempo livre porque ele tem escravos e tem capital, ele tem dinheiro, ele tem receita para poder gastar à vontade. Compreendeu essa primeira parte? Tranquilo. Pois bem, surgem esses sofistas que são os mestres de retórica que ensinam os senhores, os filhos dos nobres, a ganhar disputa para poder aumentar mais em riqueza, mais em riqueza, mais em riqueza. Entre estes sofistas, quem é que existe? Sócrates. Existe uma linha de pensamento, tá, que diz que Sócrates ele era um sofista antes de ele romper. Antes dele bater de frente, ele era um sofista também. Ele também praticava esse negócio de retórica junto com os outros sofistas. Alguns dizem que ele era um admirador dos sofistas. Ele não era propriamente um sofista, mas andava junto com a turma, porque ele gostava do debate, da discussão. O problema é que o sofista ele está disposto a provar aquilo que você quiser provar. Um dos argumentos assim, uma das frases mais conhecidas do mundo dos sofistas é o seguinte: olha, eu sou o seu discípulo, você é o meu mestre. Eu só vou estar formado no dia que eu conseguir convencer você de que eu não preciso pagar as suas aulas. Eu sou o seu discípulo, você é meu mestre. Você vai me ensinar a argumentar. E eu só vou estar pronto no dia que eu estiver disposto a convencer o meu mestre de que eu não tenho que pagar as suas aulas. Aí como que você vai falar? Bom, se eu não conseguir te convencer, é porque você não me ensinou. Se você não me ensinou, eu não preciso te pagar. Então essa é uma piada que eles faziam. Vocês entenderam a redundância? É uma piada mesmo. Eu me tornei um cara tão bom que eu convenço o meu mestre de que eu não posso pagar ele. Porque se eu pagar ele, significa o quê? Que eu estou pagando para ser formado. Se eu estou pagando para ser formado, eu não fui formado ainda. Se eu não fui formado ainda, eu não preciso pagar. É aquela loucura de jogar o cara no mundo das palavras, sabe? Que é muito praticado aqui no Brasil, né? Você tem demagogo que não acaba mais. O cara aprende a retórica e, através da retórica, tem demagogo em todas as camadas sociais, inclusive na igreja. É gente que vai levando no bico, vai levando só na 171. Vai jogando farelo na orelha das pessoas.
Os sofistas, eles são acusados disso. Chega um momento na vida de Sócrates que o que ele faz? Ele começa a chocar os próprios sofistas. Ele anda com eles, aí ele começa a vencer os sofistas nas argumentações. Por quê? Aí ele diz o seguinte: eu fui no templo de Hades, porque a Grécia era assim, era um barato, né? Ela tinha templo para tudo quanto era Deus. E tinha o Deus mais famoso da Grécia, que era Zeus. O mais famoso é aquele que é o detentor de todas as bênçãos, né? Então, o templo de Zeus tinha em todas as cidades gregas, todas, centenas de templos dedicados a Zeus. Uma dezena de templos dedicados ao Poseidon, que ele era mais temido, sabe? Ele era muito implacável. Zeus era, mas só que o Poseidon, ele era implacável mesmo. Não conversava com os seres humanos. Zeus ainda assim. Poseidon não, ele usava os seres humanos e matava afogado. Pronto. E o mais evitado de todos os deuses era o Hades. Era o mais evitado de todos. Você tem o Zeus, aí você tem o Poseidon, né? E você tem o Hades. Esse Zeus tinha templo para tudo quanto é lugar, uma centena deles. O Poseidon tinha lá uma dezena. Algumas pessoas que tinham que viajar pelo mar, né? Então tinha que fazer os sacrifícios para o Poseidon. E o Hades, que tinha uma meia dúzia de templos. Tinha pouco templo para o Hades. Mesmo porque o templo de Hades, ele era um templo da morte. Havia lá um mistério, eles celebravam um mistério, né? Todos esses templos aqui, eles tinham mistérios. Esses mistérios, eles são aqueles cultos especiais do templo, tá? Especial. Não é todo mundo que pode participar. Tem uma linguagem própria, tem um ritualismo próprio. Não é para todo mundo. É uma iniciação. Você poderia ser adorador de qualquer Deus. Qualquer Deus. Só que tem aquele que você é o devoto dele. É o seu Deus. No caso de Sócrates, quem que é o Deus de Sócrates? O preferido dele é o Hades. O tema da morte era uma fascinação para Sócrates. Ele era, sabe, um tanatólogo. Se fosse para a gente usar um termo de hoje, tá? Tanatologia é uma doutrina que estuda sobre a morte. Thanatos, né? É o Deus da morte, né? É a própria morte. Então o que faz Sócrates? Ele vai no templo de Hades, né? Esse templo de Hades aqui, ele conversa em Delfos, tá? Em Delfos. Delfos é a cidade. Delfos é o golfinho, porque o golfinho ele é o símbolo de um conhecimento místico. Ele é um conhecimento misterioso, esse Delfos. Então lá na cidade de Delfos, Sócrates vai no templo de Hades e lá ele conversa com a sacerdotisa, que é a senhora das cobras, né? A pitonisa. É a pitonisa. E lá do lado de fora está escrito assim, ó, uma frase: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Agora você sabe, você está entrando na igreja, aí tem aquela placa do lado de fora assim. Eu imagino mais ou menos isso. Você está entrando num dos poucos templos que existe, que fala sobre a morte. Eles têm um mistério. O mistério é você participar do Hades mesmo, é você entrar pelo Hades, participar da morte, antecipar a sua morte, depois você sair do mundo dos mortos. Que era uma coisa muito envolvente mesmo. Quando você vê Sócrates bebendo a cicuta lá na frente, não é uma coisa espantosa para eles, por causa que ele já tem uma doutrina da morte que está na cabeça dele, uma fascinação pela morte. Ele vai nesse templo, chega lá e conversa com a pitonisa. É um ambiente todo inebriante, por causa que tem incenso para tudo quanto é lado, erva queimando, sabe? O pessoal fica tudo loucão, tudo chapadão, tudo dopado. E eles entram em êxtase profético. E nessa conversa com essa pitonisa aí que está chapada, né? Está alucinada, ela pega e diz para ele assim: Sócrates, você é o homem mais sábio que existe no mundo. Você é o mais sábio de todos os homens que existem no mundo. Aí você já vai tentando recriar a psicologia de Sócrates. Como que eu sou o cara mais sábio do mundo? Baseado em quê? Porque não é como os falsos profetas que vêm para a gente hoje, falam e a gente duvida. Hoje a gente duvida porque a gente está calçado nesse negócio, né? Está por aqui, né? Já duvida logo de primeiro. O profeta está falando da carne.
Mas naquele ambiente não acontece isso. Naquele ambiente existe muita credulidade que é dada para a sacerdotisa e para o sacerdote, e para o profeta, e para o poeta. É muita credulidade. Sócrates pergunta: mas como que eu sou o homem mais sábio do mundo? Eu ando com os sofistas. E os sofistas dizem o seguinte, que não existe conhecimento verdadeiro. Olha o desespero, senhores. Olha o desespero. Onde está a verdade? Não existe. Quem está com a verdade? Ninguém. O que é a verdade? A verdade não é nada, é verdade. Por que eu tenho que ter conhecimento da verdade? Por quê? Não tem um porquê. É o porquê você quiser. E tem uma frase: a verdade não está em nós, está entre nós, né? Que é uma retórica, né? Quer dizer que a verdade é uma construção coletiva entre nós. Quer dizer, eu não tenho a verdade está aqui, a gente vai construir uma verdade. Você imagina você sendo Sócrates, está com quase 60 anos de idade, e aí você vai participar de um ambiente alucinante, e você sai de lá com uma profecia de uma alta dignidade. Você é o homem mais sábio do mundo. Do mundo. Mas eu ando com os sofistas. Os sofistas, eles vendem sabedoria, eles vendem conhecimento, porque conhecimento é relativo. Por isso que eu conheço um pouco de tudo. Conhecimento é totalmente relativo. Ninguém pode ser conhecedor da verdade e ser o homem mais sábio do mundo. Olha a frase do lado de fora: conhece-te a ti mesmo. Aí o que diz Sócrates? Ele diz que ele sai do templo de Hades, da conversa com a pitonisa, e ele vai começar a conversar com as pessoas. Mas aí ele diz que um demônio anda com ele. E isso aqui, para quem é da religião, isso aqui é crítico, né? Ele tem um daimon que anda com ele. Só que ele não é o único que tem um daimon, tá? Todo mundo tem um daimon. Todo mundo. Isso aí é cultura grega. Você tem um daimon que anda com você. É o equivalente à consciência, tá? Na linguagem nossa. A gente já não chama mais de daimon, a gente chama de consciência. Ele chama de daimon. Ele diz: o daimon que anda comigo, ele me diz as coisas e eu fico conversando com ele. E nos que eu vou conversando com ele, ele vai falando comigo, eu vou falando com as pessoas. Quer dizer que ele se sente um homem inspirado por um demônio, por um daimon. Para nós que somos evangélicos, esse demônio aqui é o filho do cão, é um anjo caído das trevas. Isso é um demônio que a gente expulsa ele. Mas na mitologia grega ou na cultura grega não é assim, é o equivalente à consciência. Consciência. A tua consciência conversa com você. E a tua consciência é o teu companheiro íntimo. Ela é a que te levanta, né? É ela que te estimula, tua consciência. Ou é ela que dá um breque em você, um freio em você. E o que eram as conversas de Sócrates? Ele tinha um método, que eu vou dar uma parada aqui para vocês darem uma respirada, fazer suas perguntas. Mas ele tinha um método chamado de maiêutica. Ele aprendeu a dialogar com as pessoas até chegar num ponto em que as pessoas descobriam que elas sabiam que elas não sabiam. É um jogo de palavras. Vou conversar com o Josué. Só que o ponto é o seguinte: eu tenho que saber o que é que o Josué sabe. O que é que você sabe? Você tem que afirmar alguma coisa que você julgou que sabe. E eu não vou dizer que você não sabe. Eu só vou ajudar você a melhorar a ideia que já está dentro de você. Isso é a maiêutica.